Olá, sou Luiz Alfredo Fernandes Lotterman, sou doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, na modalidade ProZuc 2. Venho a este evento trazer os resultados, discutir os resultados da minha pesquisa de mestrado, uma pesquisa desenvolvida durante o meu mestrado nos anos de 2017 e 2019, entre os anos de 2017 e 2019. O tema dessa pesquisa é o perfil da elite política de Passo Fundo entre os anos de 1945 e 1988. Em primeiro lugar, é fundamental trazer o conceito de elite que nós utilizamos durante esse trabalho, durante essa pesquisa. Em primeiro, conceituamos a partir de Norberto Bobbio, para quem a elite é uma minoria que detém o poder em detrimento de uma maioria. Então, são aqueles pequenos grupos que detêm o poder em suas diversas dimensões, seja econômico, seja o poder político, em detrimento de uma maioria que fica afastada desse poder. Também é importante para nós a definição que traz o autor Flávio Heinz sobre as elites. Para ele, elite são aqueles, os membros da elite são aqueles que ocupam os cargos-chave dentro das estruturas de poder. Esse poder também, numa perspectiva ampla, seja o poder econômico, seja o poder político. Dentro dessas perspectivas, o nosso trabalho se propôs a analisar, a construir o perfil da elite política de Passo Fundo. Qual elite? Nós definimos como esse grupo de elite da política municipal de Passo Fundo os prefeitos e vice-prefeitos eleitos entre os anos de 1945 e 1988, ao mesmo tempo os vereadores eleitos no mesmo período e aqueles que ficaram suplentes de vereador, porém que assumiram uma cadeira no legislativo em qualquer uma das legislaturas que nós estudamos. Nesse sentido, nessa pesquisa, nós buscamos aferir, construir, buscamos entender quais eram as principais características dessa elite, as principais características daqueles que eram escolhidos pelos eleitores do município de Passo Fundo. Para isso, nós utilizamos do método das biografias coletivas, ou o método prosopográfico. E esse método prosopográfico, ele consiste, na definição de Lawrence Stone, na investigação das características comuns de um grupo de atores da história. Ou seja, é necessário que haja a definição, como nós fizemos, de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, e a investigação das características comuns desse grupo. Como fontes para essa nossa pesquisa, nós utilizamos principalmente os jornais Diário da Manhã e O Nacional, jornais de circulação regional, jornais cuja opinião estava sempre muito bem demarcada ao longo do período que nós estudamos, sempre demarcando as posições políticas a favor ou contra determinados atores e determinadas forças políticas. Também uma fonte do tipo Who is Who, que é a galeria de ex-vereadores de Passo Fundo entre os anos de 1945 e 1988. É um livro publicado pela Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, que traz informações importantes sobre todos aqueles que ocuparam funções no Legislativo Municipal dentro do período que nós estudamos. Mas é sempre importante lembrar que para o estudo, para a análise das fontes jornalísticas, principalmente, é preciso ter um cuidado, um apreço ao cuidado metodológico, porque o jornal é aquela fonte que sempre traz uma ideia de neutralidade.
que na verdade não ocorre pois a demarcação das opiniões, a demarcação das posições políticas são muito bem feitas por esses periódicos durante o período que nós estudamos, né? E por que nós definimos esta temporalidade, né? Nós temos aqui, na verdade, duas etapas dessa pesquisa. Em primeiro lugar, nós aferimos as características dessa elite política municipal de Passo Fundo a partir de 1945 até o ano de 1964. Por quê? Porque em 1945 ocorre a abertura política do país após a queda da ditadura do Estado Novo, né? Após a queda da ditadura comandada pelo ex-presidente Getúlio Vargas. Nós temos aí um momento, então, de efervescência política, de reconstrução democrática do país, um período que nós chamamos o período pluripartidário, o período democrático, que vai até 1964, quando esse período democrático é interrompido por um golpe militar, dado em 1964 pelos militares brasileiros. Em seguida, né, dentro deste regime militar, também aferimos aqueles prefeitos, né, as características dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos, os vereadores e suplentes, dentro desse regime, né, um regime que impõe o bipartidarismo, um regime que impõe restrições à democracia, um regime autoritário que se desenvolveu no país entre 1964 até a abertura completa com uma nova Constituição em 1988, né, uma reabertura à democracia em 1988, e aí voltando a um sistema democrático de fato. Durante esses períodos, né, nós fizemos a aferição das características dessa elite política municipal. Quais características? Idade, profissão, formação em ensino superior, a naturalidade, né, o lugar onde essas pessoas nasceram, gênero e etnia. A conclusão a que nós chegamos é que, sobremaneira, a elite política do município de Passo Fundo é composta por homens majoritariamente brancos, majoritariamente profissionais liberais, ou seja, médicos, advogados, engenheiros, dentistas, arquitetos, e também de políticos profissionais, aqueles políticos que fazem das eleições, do eleger-se, uma profissão, fazem o seu principal, da sua principal atividade a política. Ao mesmo tempo que fazemos essas conclusões, é importante ressaltar que, em função disso, nós temos a subrepresentação das mulheres, né? A subrepresentação das etnias indígena e afrodescendente, o que causa um prejuízo enorme à representação desses setores da sociedade, desses públicos da nossa sociedade, né? Do nosso município de Passo Fundo.